Estamos de regresso a mais uma edição do Sala Privada, comigo o Nuno Trovão, e hoje temos a doutora Amélia Almeida, que é ginecologista, e hoje vamos precisamente falar de algo muito importante e que se assinala este mês, certo, Nuno? Exatamente. Olá, boa noite. Aqui à doutora Amélia, à Marta e aos nossos ouvintes. Este é um mês, começou por ser uma ideia instituída na América, portanto nem tudo que lá vem é mau. É um mês de sensibilização ou da consciencialização, mais traduzida à letra, para o cancro do colo do útero. Portanto, estamos a falar de uma questão de saúde feminina e que também tem estado muito na ordem do dia com a questão destas políticas da vacinação e, portanto, queremos mesmo trocar tudo por miúdos para lá em casa entenderem na vida pessoal ou saberem aquilo que podem precisar mais. E nada melhor que a convidada que temos aqui Exatamente. hoje, a doutora Amélia, que trabalha aqui no SMA, em Famalicão, precisamente na consulta do cancro do colo do útero. Exatamente, patologia do colo, de rastreio do cancro do colo do útero. Quando falamos nessa questão, lá está, o cancro é sempre aquela palavra medonha que toda a gente teme ouvir. O que é que estamos a falar concretamente em relação ao colo do útero? Neste momento, a consulta que se realiza em Famalicão não é a mesma consulta de um cancro do colo do útero. Tanto é que as senhoras ficam muito preocupadas quando recebem a carta com a consulta de rastreio do cancro do colo do útero. É uma consulta em que é feito um rastreio no centro de saúde, que depois é feito a análise desse produto no Instituto de Oncologia do Porto, no IPO, e entretanto, quando é alterado, é que recebem uma carta a dizer que vai ser marcada uma consulta no Hospital de Famalicão. Quando nós falamos de cancro do colo do útero, estamos a falar de um cancro invasor. O objetivo da consulta é diagnosticar doenças pré-malignas antes de chegar a invasor e tratá-las. Por isso é que as senhoras, quando recebem a convocatória em casa, não precisam ficar muito assustadas, que o que vem lá não é que têm um cancro. Tem lá que tiveram uma citologia alterada. Alterada, exatamente. Nesta questão, há muito que se fala na questão da vacinação, sendo importante, principalmente na idade adolescente. Ainda há muita informação ou pouca informação em relação a isso, às questões da vacinação e da importância da vacinação. Há questões na vacinação que atualmente estão bem estudadas e comprovadas. Isto fazer vacinação em adolescentes ou antes de iniciarem a atividade sexual vai prevenir em 70% a 90% o risco de vir a desenvolver um cancro do colo do útero. Isso está estudado e está comprovado. Até aos 26 anos, mulheres que não sejam HPV positivas também têm toda a vantagem em fazer a vacinação. Depois dos 26 é que temos que ver caso a caso, e depois a mulher tem que ponderar se vai fazer a vacinação ou não, porque já começa a ser não uma vantagem para o grupo e começa a ser uma vantagem individual, mas depende de caso a caso. Mas até aos 26 anos, mulheres que não sejam HPV positiva podem vacinar-se porque fazem realmente a prevenção do cancro do colo do útero. E um exemplo que nós temos disso é da Austrália e da Nova Zelândia, que estão com programas de vacinação em homens e em mulheres e que prevêem que dentro de 2-3 anos praticamente não existem diagnósticos de cancro de colo do útero invasor em mulheres jovens. Isso é uma meta. Sim, é uma meta excelente. Sim. E depois nem sempre que aparece na ciência é o que acontece. Exato. Mas eles contam ter uma redução drástica dos novos casos de cancro de colo do útero. Em relação, e voltando à questão, e nestas situações e neste tipo de patologia, a prevenção é sempre algo que devemos falar. O que é que se pode dizer, nomeadamente, se calhar aos mais jovens e não? Vamos até esta faixa que tivemos aqui a falar em relação à prevenção, tudo aquilo que se deve fazer e quais os cuidados a ter. Quando nós falamos de cancro de colo do útero, a grande vantagem deste cancro em ser rastreado é até por dois motivos, que é muitos motivos que levam a que seja feito um rastreio. É que é muito prevalente e temos um meio auxiliar diagnóstico que nos permite rastrear barato e depois fazer mais para diagnosticar lesões pré-malignas antes de chegar a cancro. A nível de prevenção, nós temos sempre a prevenção primária e a secundária, e a grande aposta
na saúde é sempre a prevenção primária, que neste caso é a vacinação, que é o que as adolescentes devem fazer. E depois, a nível de uso de preservativo, também faz uma prevenção do cancro do colo do útero ou da infecção por HPV. O que uma mulher tem que estar ciente é que, apesar de o preservativo dar-lhe alguma proteção, o vírus do cancro do colo do útero é mais pequenino que o vírus da SIDA. O que acontece é que não dá uma taxa de proteção perto dos 100%, é à volta dos 80%. Pronto. Ok. Posso aproveitar para puxar aqui a fita atrás, porque há bocado falámos no exemplo da Austrália e imunidade de grupo, não é? Ou seja, o vírus transmite-se em ambos os sexos. O vírus, este HPV, é porque é as siglas de papiloma vírus humano. E começou a estar muito em voga porque agora está muito a falar-se nele porque está muito prevalente, ou seja, com uma atividade sexual dita, eu acho que se pode dizer, mesmo que não haja provavelmente comportamentos de risco, ou seja, um não desenvolvimento sexual dito de uma pessoa normal, com cuidados, até com o preservativo, o vírus, por ter dimensões ínfimas, não é? Portanto, consegue contornar a questão do preservativo e mesmo o contacto pele a pele, mesmo nos genitais, ou seja, nas áreas que não estão cobertas pelo preservativo, quer dizer, quer o feminino, quer o masculino, se cobrem uma área muito restrita, esse contacto pele a pele já pode transmitir o vírus e é um vírus carcinogénico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o vírus, ao infectar as células com que contacta, vai alterar a forma das células, vai alterar mesmo o desenvolvimento das células e elas passam a ser células perigosas, células malignas e daí ter este potencial de um dia o vírus do HPV vir a causar um cancro, o cancro do cérvix ou do colo do útero, como também noutras zonas, mesmo noutras zonas genitais, mesmo da garganta ou da orofaringe, portanto, porque é um contacto uma transmissão muito fácil com um contacto sexual. E, portanto, daí é aquela consulta com o nome um bocadinho assustador do cancro do colo do... Não, é consulta do rastreio, ou seja, de se ver se já está ou não o vírus alojado no organismo, é isso? E essa questão da transmissão também é muito importante, não é? Porque a forma como se transmite, não é? Como eu costumo dizer, a nível de cancro do colo do útero, tudo começa no vírus. Porque nós não temos praticamente cancros invasores sem o vírus estar presente. O contrário, também não é verdade. Muitas mulheres podem ter a infecção e poucas vão desenvolver cancro do colo do útero. Exatamente. Por isso que nós temos que pensar muito a nível do vírus da HPV, é como a maior parte dos vírus, é como o vírus da gripe. Muita população vai estar infectada, mas poucos vão manifestar formas graves da doença. A maior parte de nós vão ter uma infecção que vai ser transitória, pode causar uma lesão, aquilo que nós chamamos de lesões de baixo grau, que, digamos assim, trocado em miúdos, são feridas pequeninas e com baixo potencial maligno e que a própria imunidade da mulher vai regredir. E um exemplo disso é que, se nós pensarmos e perguntarmos se é mais prevalente encontrarmos o HPV nas mulheres jovens ou nas mulheres com idade avançada, é muito mais prevalente nas idades jovens. Abaixo dos 25 anos temos uma taxa superior a 70%. Se dissermos, mas estas mulheres vão desenvolver todas cancro, não. É mais fácil uma mulher jovem ter imunidade para se defender do vírus e mesmo eliminar o vírus, ao contrário, já das mulheres mais velhas. Mais velhas. Isso é importante também. Então quer dizer que numa idade já dita terceira idade ou idade geriátrica, se a pessoa tiver contraído a infecção pelo vírus, ela tem mais probabilidade de vir a desenvolver mais probabilidade naquela idade, ou seja, ela provavelmente já tem o vírus há muito tempo, não é? Isso é a grande questão. É que fácil. Isso é a grande questão da consulta e é a pergunta mais frequente da consulta, que é as mulheres nos perguntarem quando é que contraíram o vírus. Exato. Porque é aquela questão de será que se fiz uma asneira? Parceiro, se foi com... Se já tinha o vírus. Se já tinha o vírus. E essa questão, neste momento, não se consegue responder. Ok. O mais comum é ser uma infecção recente, nos últimos 3, 5 anos, mas o vírus pode estar lá adormecido e na altura em que a imunidade da mulher baixa, ele pode acordar
e é nessa altura que ele vai causar lesão. Ok. Daí haver história de senhoras que não têm atividade sexual há 5 ou 10, 15 anos, E por poderem múltiplas desenvolver. razões, e desenvolvem um cancro do colo do útero. Porque a pessoa já, no fundo também como por exemplo, o vírus do herpes também é reativado perante condições de stress ou outras baixas de imunidade e aparecem as lesões, embora a pessoa já possuísse a infecção pelo... O grande problema do vírus é esse. Agora, ele sempre existiu e nós sempre soubemos que o cancro do colo do útero é causado pela presença do vírus do HPV. Não temos uma epidemia de HPV. Ok. O que aconteceu foi que alteramos o tipo de rastreio. Antigamente não pesquisávamos HPV e agora o rastreio começa pela sua pesquisa. Ok. E a partir da altura que se procura, encontra-se. Pronto. Pois, Exatamente, precisamente. que é uma questão mais, vai-se não é? Vai-se à procura dele e procurando, Exatamente. ele está lá. A genética. Exatamente. Claro que isto agora numa fase de transição, porque o rastreio mudou há 4, 5 anos. Verdade, que eu fui fazer há pouco tempo e explicaram-me essa situação. Isto está a causar muita confusão a nível da população feminina, porque as pessoas sabiam que tinha uma citologia alterada, mas podia ser HPV, não podia ser e estar infectada com o vírus do HPV. E depois vão pesquisar à internet e veem que é o vírus do cancro. Entram em pânico, mas, O Dr. Google mas ele complicado. sempre esteve presente na população em taxas elevadíssimas, abaixo dos 25, 30 anos, sempre soubemos que era muito prevalente. Agora, não dizíamos às senhoras é que tinham um HPV, tinham uma citologia alterada. Vamos Pois, ver o que é. quer dizer, já havia células com algumas alterações que podiam ou não ser causadas pelo vírus HPV lá presente, e essas alterações depois vai-se fazendo, não é, as vigilâncias para saber se a célula volta ao normal, se defende sozinha, ou como é que está a evoluir. Ok. E há bocado isto que a Marta estava a dizer, a pessoa pensa, quando é que eu terei apanhado, quando é que eu Começar a posso ter feito fazer. mais asneira? Isto nota-se que é assim um bocadinho estigmatizante, a pessoa pensar, tenho um vírus que é sexualmente transmissível, portanto, será que estou nesta... O que é que aparece? O que é que se nota assim? Olha, isto, como disse anteriormente, estamos numa fase de transição, porque até a população se habituar a saber que tem um HPV e que pode não ter mais nada, pode passar, pode estar 7 ou 8 anos sem ele e depois voltar a ter, vai demorar um bocadinho, porque neste momento estamos numa fase de adaptação e os próprios protocolos e mesmo a nível científico está tudo ainda muito confuso. O que neste momento os tipos de rastreio que existem na Europa diferem de país para país, os Estados Unidos pensam de maneira diferente, Portugal pensa semelhante à Holanda, que é diferente da Inglaterra. Estamos agora numa fase em que ainda não existem consensos a nível mundial sobre como rastrear e o que fazer com esta informação do HPV, porque a realidade é que uma mulher saber que tem um HPV é uma situação de stress para ela, que acaba também por ser uma situação de stress para ela e depois o para o marido, médico. e depois E o para o marido marido. que sabe e começa a fazer filmes, não é? Tipo, mas então, Como é que apanhaste isso? E depois Exatamente. temos aqui esta situação, que o vírus pode estar com a mulher e por uma situação de stress baixa a imunidade ele pode desenvolver-se. E não é? pode ter sido transmitido por aquele mesmo parceiro, não é? Portanto, de onde ele vem E como isto tem sido assim uma evolução e quase muda de ano para ano, a maternidade da Alfredo da Costa, quando iniciou o rastreio, e com o HPV, que foi bastante antes de nós, iniciou com uma consulta para os parceiros. E foi uma consulta que foi fechada passados 6 meses, porque primeiro não trazia nada de útil para o parceiro, porque nós homens que sejam HPV positivo não tratamos, a não ser que tenham lesões, mas não se tratam. E depois exatamente por isso, como o vírus pode ter uma virulência transitória, muitas vezes o parceiro não tinha e a companheira tinha, e então ficava sempre na dúvida se ela tinha apanhado, se foi com ele, se não foi com ele, se foi com outro, e gerava umas questões a nível familiar que achou-se que, como não tinha benefícios a nível de saúde, que era uma consulta a encerrar, que o grande problema é sempre esse. Mas praticamente isto ou seja, praticamente se surge um rastreio positivo para a presença do vírus HPV, ou seja, isto não vale a pena muito as pessoas embrenharem-se em tentar fazer uma história de transmissão, quer dizer, porque devido à virulência do vírus, quer dizer, pode ser desta relação, pode ter sido contraído há anos, portanto, é um bocado uma procura em glória, não é? Ou o que é que...
A procura é inglória. Pois. O problema está sempre no tipo de relação que se tem, que isso depois também diz respeito a cada casal, acaba por não dizer muito respeito a nível da consulta de rastreio de cancro de colo do útero. Claro. Para outras consultas, se calhar mais indicadas para isso, mas é no tipo de relação que tem o casal. Exato. E o que um disse ao outro, não é? Porque a complicação é sempre quando ambos dizem que foram os primeiros parceiros dos outros. Desde que essa afirmação não seja feita, pode sempre ter sido apanhado em qualquer fase da vida. Em qualquer fase da vida, e lá está, dizia eu, mesmo que a pessoa, quer dizer, o conceito de comportamento de risco, se calhar ainda é muito discutível, mas, ou seja, a pessoa usar, por exemplo, o preservativo para prevenir esta e todas as outras doenças não é 100% garantido, ao contrário da prevenção do HIV e das infecções bacterianas, não é garantido que a pessoa no contacto da zona assim pública que está fora da proteção do preservativo não tenha apanhado dessa forma, não é isso? Ok. O homem continua a ser o veículo mais transmissor? Não, o homem continua a ser o veículo transmissor. O transmissor, sim. Exato, sim. Mas, apesar de, nas relações homossexuais também pode haver transmissão de vírus. É muito mais baixa, não se Portanto, compara. uma mulher tem um potencial transmissor mais baixo do que um homem tem um potencial transmissor. Ok. Se calhar poderá-se ter assim, mas tudo o que seja a nível de relação sexual feminina, de doenças sexualmente transmissíveis, o risco está diminuído. Exatamente. Por isso, mas nas relações heterossexuais, claro que o homem continua a ser o veículo porque também tem a vantagem ou desvantagem de nunca manifestar a doença. Ou raramente manifestar a doença. Exatamente. E como raramente manifesta a doença, também não sabe o que está a transmitir. Claro. Ou seja, mas quando o homem... quando manifesta também é por uma lesão, a dita verruga, não é? Pode ter um condiloma, mas também pode envolver mesmo o cancro do pênis, só que é raríssimo. É muito mais raro. É muito mais raro do que o cancro do colo do útero. Exato. O condiloma, tem um aspecto literalmente de uma verruga, que de resto são as lesões que aparecem na pele que as pessoas já conhecem de outros vírus. Exato, e a tirar e... Portanto, é tirar e está resolvido. Ok. Então, ou seja, a nível de prevenção, as pessoas ficam a pensar, bem, o preservativo também não vai ajudar 100%. Completamente. E daí, então, esta questão da vacina, não é? E de se discutir a profilaxia, sim. Neste momento, cada vez mais se insiste que deve ser feita uma vacinação, mas terá que ser feita uma vacinação de grupo para feminina, para as mulheres e masculina. Enquanto não houver uma vacinação a nível masculino, não... Que neste momento não é feita pelo Sistema Nacional de Saúde, não é? Neste momento o Sistema Nacional de Saúde ainda não, em Portugal não recomenda, mas a maior parte dos países europeus neste momento estão a fazer vacinação já dos homens e das mulheres. Dos homens e das mulheres, exatamente. Porque nós já temos tido casos de mulheres vacinadas que, mesmo sendo vacinadas, aparecem com o vírus do HPV positivo do tipo que estava na vacina. Do tipo que estava, depois ia perguntar é muito isso, raro, porque há vários tipos de vírus, não é? E a vacina não cobre todas. Pensei, às vezes o homem pode transmitir um que não esteja coberto pela vacina, mas na verdade então pode. Pode, porque a vacina do HPV é como qualquer outra vacina. Nem todas as mulheres, nem todos nós vamos responder com anticorpos para aquela vacina. Acontece a mesma coisa com a hepatite B, acontece quando são mulheres que não respondem com anticorpos para aquele vírus, se entrar em contacto com ele, apanham a infecção igual. Por isso é que é muito importante os jovens e os adolescentes vacinados perceberem que mesmo vacinados podem contrair HPV e poderão vir a ter um cancro de colo do útero no futuro, para não desleixarem também o resto da prevenção. Claro. A vacina não dá uma proteção de 100%. Não, também não dá 100%. Ou seja, a pessoa deve continuar a usar os métodos de barreira e a ter a segurança, digamos, da maneira como vive a sua experiência sexual, não é? Sexualidade. Mas bem feito mesmo é fazer as vigilâncias, é fazer os rastreios, ser seguido em consulta. Exatamente. Eu acho que
também não podemos ser radicais, não é? Para não apanhar nenhuma doença sexualmente transmissível, não se pode ter atividade sexual. Ter atividade sexual e não vivendo a sexualidade também, se calhar. Pois não, isso eram vale as campanhas repressivas a promover a abstinência e não a prática de sexo. Claro, exatamente, a sexualidade faz parte da vida e tem a ver também com o estado de saúde saudável e daí que não podemos ser radicais. É óbvio que se um jovem hoje fizer a vacinação, não tendo parceiro fixo, se usar preservativo, se na idade correta for à consulta de ginecologia, fizer o rastreio, o risco de vir a ter um cancro do colo do útero é muito baixo, está reduzido. É a mesma coisa, dizemos, em relação às outras infecções, desde que as coisas sejam cumpridas, há coisas que nos vão escapar, mas isso vai fazer sempre parte da medicina e da vida. Não tem que pensar nos 20% que falham, mas tem que pensar exatamente o contrário, nos 80% que funciona. Ok. Então, e assumindo que a pessoa até tendo os cuidados, ou não tendo, mas assumindo que tendo os cuidados, faz parte daquela pequena fatia que até depois fica com uma lesão. O que é que, para desmistificar assim um bocado, se calhar, os receios, o próprio cancro, falar um bocadinho qual é que é o processo normal que as pessoas podem contar de seguimento para tratar o problema? Pronto. Quando vem com a citologia alterada, o que nós, neste momento, a consulta de referenciação para o hospital é sempre feita para fazermos um exame que se chama colposcopia, que é um exame que é feito com microscópio e que o nosso objetivo é perceber se o vírus está a causar alguma lesão ou não a nível do colo do útero. O nosso objetivo é esse. Se acharmos que está a causar uma lesão, encontrarmos alguma coisa, nessa mesma consulta faz-se uma biópsia e depois vem o resultado. Nós, quando falamos de rastreio, falamos sempre e quando falamos de lesões, destas lesões são biopsadas, estamos sempre a pensar em doenças pré-malignas. Mesmo quando falamos de um carcinoma in situ, é um cancro, mas é um cancro limitado e que não se expandiu nem passou para outros sítios. Estamos sempre a falar de antes de chegar a invasor. Pronto. E as pessoas, em relação a isso, não precisam ficar muito preocupadas. Se tiverem lesões de baixo grau, neste momento nós estamos a vigiá-las, a não ser que persistam mais de 2 anos. Lesões de alto grau tratamos, mas o tratamento é um tratamento simples, feito em regime de ambulatório, em que as senhoras vão de manhã e passado depois de 3 horas vão embora ou ao contrário, no dia seguinte podem ir trabalhar e que nós retiramos um bocadinho do cancro do colo do útero com o objetivo de fazer a exerce ou retirarmos a lesão. É isto que as pessoas contam na consulta. Portanto, é assim, é um procedimento, uma pequena cirurgia. É uma pequena cirurgia, minimamente invasiva. Que é minimamente invasiva, que a nível de abstinência no trabalho é praticamente o dia do procedimento, a seguir podem trabalhar. Pronto, um dos únicos problemas que tem a ver com a cicatrização do colo do útero, que demora um bocadinho, demora entre 6 a 8 semanas, e durante esse tempo não podem ter nem relações sexuais, nem podem fazer banhos de imersão, nem piscina, pronto, tem a ver mesmo com a cicatrização do colo do útero. Todo o resto é uma vida completamente normal. Não tem que... Pronto. E quando estamos a falar de lesões que são mais graves, e quando uma mulher se depara com essas questões, estamos a falar de que é nível de tratamento, obviamente para retirar a lesão. A esterectomia, estou a dizer uma asneira, provavelmente será tirar o útero, é o que as pessoas pensam logo, vou ficar sem o útero, se já não for uma lesão daquele baixo grau in situ, se for já mais invasor, se for uma lesão de alto grau, é para fazer a conização, é que nós retiramos e retiramos um bocado do colo do útero, e depois, quando nos vem essa peça, que nós chamamos de conização, porque tem a forma de um cone, e daí o nome conização, é analisada e vai-nos dizer se ali existe alguma coisa de invasor ou não. Se não houver nada de invasor, em 2/3 dos casos as mulheres ficam tratadas só com essa pequena cirurgia. A ideia de retirar o útero está muito enraizada, mas é uma ideia errada. Exatamente, porque é logo logo está fechado, é isso que vai acontecer, não é? É isso que vai acontecer, vou ter que tirar o útero. Por várias razões. A primeira é que nós, retirar o útero é um procedimento muito mais invasivo e que tem muito mais riscos do que fazermos esta pequenina cirurgia, a conização. Depois, porque nem uma nem outra não garantem a nenhuma mulher que o vírus não reapareça.
Nós sabemos que o vírus da HPV aparece no colo do útero porque ele gosta das células do colo do útero. Como qualquer vírus, quando deixa de ter as células preferidas dele, vai para outro sítio. Se ele voltar a reaparecer, reaparece na vagina. E nós vigiarmos uma lesão na vagina é muito mais complicado, o mesmo tratamento é muito mais complicado do que a nível do colo do útero. Por isso, fazemos esterectomias em situações indicadas, todas as outras não têm vantagens. Muito bem. Estamos mesmo aqui nos nossos minutos finais deste programa de hoje, a falarmos precisamente desta questão do cancro do colo do útero e da prevenção, que é mesmo essa a palavra de ordem, não é, doutora? Podemos falar de tudo, mas convém as mulheres estarem informadas e prevenir-se. Exato. É mesmo saber que ter um vírus do HPV não é ter um cancro do colo do útero. Quem tem filhas, jovens e adolescentes é apostar na vacinação. Quem tem a possibilidade de vacinar os filhos também o deve fazer, porque tem que pensar que está a proteger ou outro familiar ou outra mulher, ou estará mesmo a proteger a mulher dos filhos deles. Por Exatamente. isso, estamos a falar tendo possibilidades para isso. A vacina neste momento ainda é cara, não é comparticipada e por isso quem tem a possibilidade de fazer a vacinação nos rapazes será uma mais-valia. Depois, tentar reduzir ao mínimo comportamentos de risco, que apesar do preservativo não dá uma proteção de 100%, dá proteção. E depois também, apesar da vacinação e de não ter comportamentos de risco, não esquecer as consultas de rastreio, que é aquilo que é fundamental. Quase uma mulher que faça isto tudo certinho dificilmente desenvolverá um cancro invasor, que são aqueles que há necessidade depois de fazer radioterapia, quimioterapia. Exatamente. E assim estamos a falar de doença mais grave. Exatamente. Portanto, é com certeza a prevenção o melhor amigo, até porque e hoje em dia temos aí tanta informação que saber, às vezes não é muito bom ter muita informação, não é? Mas pelo menos sabemos que existe a informação correta e graças a Deus temos consultas como a que existe no SMAI e noutros hospitais, que já há esse cuidado de fazer esse acompanhamento à mulher. Não sei se queres colocar mais alguma questão no fecho deste nosso programa. Já cobrimos tudo. E já agora vou perguntar, porque também é tema recorrente aqui no nosso programa, não é? Sobre sexualidade. As pessoas fazem perguntas, o que é que vai acontecer à minha vida sexual? As pessoas levam essa preocupação, elas, ou pelo menos demonstram que estão também a olhar para este aspecto? Muito pouco. Muito pouco. Isto por uma questão muito simples, porque eu acho que as pessoas quando veem, primeiro, o fato do vírus chamar vírus da HPV, algumas mulheres acham que é o vírus da HIV, ou é muito semelhante ao HIV. E o que acontece, não sei se essa é a tua percepção, mas eu acho que quando as pessoas pensam em doença, não pensam na outra parte. Pois. Como pensam que é uma doença que lhes vai dar um cancro grave, a outra parte fica um bocadinho de lado. Não completamente. Se perceberem que, quando começarem a perceber que aquilo é só um vírus e que possivelmente, dificilmente lhes vai dar um cancro invasor, que vai ser tratado, se calhar nessa altura, daqui a uns anos, vou começar a ouvir as mulheres falarem acerca da parte da sexualidade. Mas neste momento, a única preocupação delas, especialmente quando as relações são monogâmicas e estáveis, é saber se tem necessidade de usar preservativo ou se o marido tem que ser tratado. A grande preocupação delas, mais do que a nível de prazer sexual, é como delimitar ou como terminar a infecção. E a preocupação até acaba por ser mais essa. Ok. Boa. Ainda bem. Respondido. Muito bem, ficamos então por aqui hoje no nosso Sala Privada. Voltamos daqui a 15 dias. Obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite.